Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Nós estamos vivenciando um dos momentos mais ímpares da tendência aí, Brad. Entendeu? E muita coisa vai acontecer nesses próximos 6, 7 meses aí, 8 meses, né? E muitas tendências vão ser reveladas aí. A gente vai realmente surfar esse momento. Agora, eu particularmente acredito que a gente vai ter um grande movimento se você souber escolher muito bem o que você vai estar se posicionando nesse mercado cripto. Então você tem que estar de olho nas melhores e mais, né, sólidas oportunidades que tem dentro desse ambiente, não somente, né, em Bitcoin e Ethereum, que são as principais, mas nas principais moedas do mundo DeFi e também em coleções de NFTs, que eu acredito que, né, são Opa, bastante, adicionou mais uma bastante categoria. interessantes. Eu nunca vi o Caio falar disso. Exatamente. Não, eu estou falando isso Eu aí há também bastante acho. tempo. Não, não, O não. que Agora tu acontece é o seguinte. tá. Eu digo assim, uns 2, 3 meses, mas tu adicionar também NFT agora foi gostoso. Por que Eu que estou tu dizendo acha, assim, Caio, que os porque NFT vão dar bom aí? Fala pra nós por aí. conta da questão da facilidade que a pessoa tem de aprender a utilizar um NFT, né? E, né, da dificuldade, por exemplo, que você tem que ter para você aprender a utilizar DeFi, por exemplo. Né? Então, para Entendi. você aprender DeFi, você tem que realmente se dedicar, estudar, parecer ali, compreender como é que são os termos, quais são as nomenclaturas, quais são, como é que aquilo se comporta, como é que você faz para utilizar, conecta a carteira, né? Qual a rede você deve estar utilizando, qual aplicativo você vai escolher, qual ferramenta você vai fazer. Então, tem muitas nuances. Né? E aí acaba nichando muito. Pessoas só muito deep dentro do conhecimento, que é o que eu quero dizer, pessoas que estão realmente buscando a informação, é que vão atrás de conhecer DeFi. Né? Agora, NFTs acaba que, né, fica uma coisa muito mais simples das pessoas ingressarem dentro desse ambiente. Né? Você acaba, né, de uma maneira muito fácil, entrando no OpenSea, conectando sua carteira e dando lance em NFTs ali, ou então acaba adquirindo, entendendo ali todo o movimento que está se passando por trás ali daquele ambiente que gera, né, o valor para o proprietário digital daquilo. Então, eu realmente acredito que NFTs e são, né, uma classe de investimento que a gente tem que estar de olho aqui daqui para frente, e a gente tem, né, que, com certeza, né, enxergar essas assimetrias aí nos melhores projetos possíveis, porque os ganhos que as pessoas estão fazendo no mercado de NFTs, né, são exponenciais. Ontem mesmo a gente combinou aqui, eu não quero mais também tomar muito tempo para deixar os outros brothers aqui falar, né, esses dias mesmo a gente acabou pegando ali, adquirindo algumas posições ali, e exatamente, né, comprando algumas coleções ali no início, mintando, ou então, né, participando do mercado secundário, você consegue pegar, né, belas oportunidades e simplesmente, né, surfar esse movimento aí, surfando a escassez digital, porque é isso que as NFTs conseguem gerar para você, propriedade digital. Ela consegue dizer, dentro do ambiente digital, o que é de quem. E aí essa pessoa define até quando e quanto ela quer ficar, né, com aquilo dali na posse dela. Né? Então, se aquela comunidade tende a crescer e gerar valor, ela acaba gerando valor para tudo que tem ali ao redor. Cara, eu tava olhando uma das primeiras coleções do Cyberpunks, que foi, acho que feita em 2017. Caraca. Ela já eu tava olhando assim, tem galera comprando a cada minuto 70 Ethereum em Cyberpunk. Meu pai, em CryptoPunk. CryptoPunk, 3 anos. 5 anos depois da primeira coleção, ERC 721. Cara, um bagulho muito louco, muito insano. E a NFT parece que ela ganha muito valor ao longo do tempo, né? Eu tava olhando assim o padrão, principalmente aí dessas principais coleções, tipo os Bored Ape e tal. A cada 6 meses, cara, ela dobra de valor. Então, há 6 meses atrás, tu ainda encontrava alguns mutantes aí por 10 Ethereum, agora tu não tá achando por menos de 25 Ethereum. É um negócio assim, e ainda sem margem para terminar, né? Sem margem para subir.
E do jeito que o mercado tá, só fazer uma ponderação aqui, do jeito que o mercado tá é o seguinte, nós temos uma situação que o Ethereum, ele sempre deu de lavada no Bitcoin em termos percentuais de ganhos em cima do, É verdade. do, do Bitcoin. As NFTs, elas ganham do Ethereum. Sim. Porque Então elas são mais... nada, ó, escuta o que eu tô falando, o Bored Ape, nada na vida subiu igual a esse macaco aqui. Nada na vida, nada na história do nosso tempo aqui. Em um ano, subiu de 0,08 Ethereum para 111 Ethereum, que é a coleção principal dos Bored Apes. Isso foi em um ano. Hoje, aliás, esses dias agora, dia 21 agora de abril, vai completar um ano da coleção dos Bored Apes. Caramba. Então nós estamos falando de um ativo que saiu ali da casa de 0,08 Ethereum, que dá ali uns $250, né, para, né, em um ano, uma valorização de $350 mil a unidade. Então, esse tipo de situação não é uma coisa que você tem que relevar, porque nem o Bitcoin não conseguiu fazer isso, o Ethereum não conseguiu fazer isso. E por que as NFTs e o mercado do Bored Ape e outras NFTs estão conseguindo fazer isso? Por conta da propriedade digital e da escassez que é conseguido Ele é muito gerar mais escasso, dentro né, que desse qualquer outro ambiente. tipo de token e cripto, né, Caio? Ele é muito É mais muito mais escasso. escasso. É muito mais escasso. Para mim, o único porém que tem sobre NFT, para mim, é a subjetividade desse mercado. Por quê? Quando a gente pensa em DeFi, quando você masteriza aquilo ali, cara, fica muito mais fácil de você entender e ver como funciona e identificar certamente o joio do trigo. Para mim é muito simples, depois que você masteriza isso. Agora, NFT é uma parada que é muito subjetiva a análise. Você olha nível de raridade e tal, mas, cara, tem tantas outras coisas por trás ali que não tá a nosso papel, e principalmente, né? Nós aqui, como produtores de conteúdos, nós falamos para milhares de pessoas. E, eventualmente, quando a gente fala de NFTs, evidentemente, não estou falando que é ruim, é interessante, só que, pelo menos para mim, eu só vi uma coleção de NFTs que faz sentido, e agora eu passei a DT, que são os Mad Meerkats, lá da Rede Cronos. Então, tive que pegar alguns CROs ali, né, milhares de CROs, 10 mil CROs para conseguir comprar, mas está encarteirado, porque usando o DeFi da Rede Cronos, principalmente a MM Finance, se eu deixar lá o meu NFT, eu ganho um boost no meu rendimento. Ou seja, cada vez mais pessoas vão querer pegar esse NFT, ter consigo, porque se ele já usa para o DeFi, você vai ter um boost na sua rentabilidade por deixar aquele NFT lá dentro. E tipo, o Bored Apes é sensacional, o Mutant Bored Apes e tudo mais, com certeza. Mas quantas outras coleções de NFTs, enfim, não foram tão bem assim. Tem um ar subjetivo, né? Às vezes também para entrar nesse mercado, você vai ter que despender de um valor maior, às vezes um Ethereum. Gosta de risco, tem uma série de ponderações, né? Só gosto de falar isso porque, por exemplo, às vezes a galera olha o Caião, o Augusto aí e tal, com NFTs, conseguindo surfar uma onda. Claro que tem muita simetria de informação, eles conseguem ter informação e compram risco. Só que tem muitos NFTs que vão, outros que ficam para trás. Então, acho que não é tão acessível como, por exemplo, o DeFi. Para mim, o que chama muita atenção é, cara, com $10... Mas também, Rodolfo, se você for parar para pensar, né, você investir em tokens DeFi é mais ou menos a mesma coisa. Se você não tiver, por exemplo, a possibilidade do mundo DeFi de acompanhar exatamente o fluxo de caixa que aquela ferramenta está lhe gerando, né? O que eu quero dizer é olhar lá no token sets, no token terminal, por exemplo, mostrar lá o valor que aquele projeto está gerando de receita para os seus usuários, e não de distribuição apenas com farm e token, né? Então, assim, você tem que ponderar, né, que, né, muitas pessoas estão indo num DeFi que está entregando farm e token e está esquecendo de olhar para, né, a questão da rentabilidade do próprio protocolo em si, se ele é sólido e consegue se manter solvente pelo tempo. E aí, no mundo das NFTs também é do mesmo jeito. Então, basta, né, a pessoa sentar o rabo na cadeira, estudar, ver o que é que tem de assimetria e ir para cima das melhores oportunidades, porque tem oportunidades. Né? E não é porque a subjetividade está presente, porque ela também está presente no mercado de tokens, né, que no próprio Bitcoin, né? Simplesmente, exatamente,
né? Então, Não, assim, mas, por não é, exemplo, não é, quando a gente não é fala só de por conta disso. DeFi, a gente pode olhar para tokenomics, a gente pode olhar para supply, a gente pode ver a Exato. utilidade daquele token dentro do ecossistema como um todo. Assim, você pode olhar para o total value unlocked, você pode olhar para a quantidade do Mas TVL. NFTs também tem suas métricas, né? tem. NFTs também tem suas Sim, métricas. só que são Talvez métricas mais os subjetivas, NFTs né? é como o DeFi 2 anos atrás, que ainda era algo novo, né? Ainda era algo novo. E não tinha tanta informação no mercado DeFi no início. Não tinha uma tese de investimento talvez bem definida, né? Talvez o NFT ele vá achar o seu caminho nesse meio. O que o Rodolfo falou muito legal, a questão da MMF, né? O cara que faz staking, por exemplo, de stablecoin, cara, só com os NFTs que o cara tem ali em hold, o cara consegue 10% ao ano. Então, numa pool de stablecoin que a APY já é um pouco menor, pô, isso faz toda a diferença, né? Mas dá uma olhada lá depois também, né? Dá uma olhada lá depois também no revenue do protocolo, quanto é que ele está gerando de lucro, né? Porque às vezes tá fazendo muita distribuição de token e não está tendo lucro, tá ligado? A diferença está aí. Então, quando você vai olhar, né, a geração de valor pela plataforma e a distribuição de token é outra coisa. É isso que eu estou querendo ponderar aqui nesse ambiente aqui que a gente está falando, entendeu? Então, tipo assim, as NFTs, só para completar, Gustavo, as NFTs, elas também têm, né, o seu ponto, né, de quê? No ponto de você de metrificar. Então, tem várias coisas que você pode estudar, como, por exemplo, o número de pessoas que detêm aquilo dali é uma coisa importante. Então, se a coleção tem 10 mil itens, quantas pessoas têm aquele item, né? Então, isso aí é um número de holds. Quantos itens estão listados dentro daquela coleção? É uma outra informação importante, né? Quantos itens daquela raridade específica sua, né, estão listados à venda naquela coleção? Né? Então, são coisas importantes que você pode ir metrificando também para poder pesquisar e entender, né, sobre isso. É por isso que eu estou chamando a atenção para NFTs, não só pelos colecionários que a gente está tendo agora, essas utilidades de comunidades agora que a gente está tendo, mas por conta da utilidade das NFTs. Ela devolve ao portador, né, a capacidade de simplesmente decidir aonde ele quer estar. Isso é uma revolução no mercado de consumo. Porque se o cara está contigo, é porque ele quer. Ele quer estar naquela comunidade, ele acha que aquela comunidade gera valor. Então, a Web 2 e a Web 3, até postei hoje no Instagram, a maior diferença de todas é que na Web 2 tem muita gente que é de mentira, e na Web 3, né, não há espaço para mentira. Né? Quem é de verdade vai ser exaltado. É somente isso que acontece.